Fala, amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços dos títulos Tesouro IPCA, aquele título que te protege da inflação. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação caso você seja novo e queira receber nossos vídeos diários. Se você já conhece aqui o canal, já senta logo aquele like para nos ajudar, porque você sabe, o melhor investimento é no seu conhecimento. E aqui produzimos vídeos diários para te manter bem informado. Para começar esse vídeo de hoje, eu quero dizer o seguinte, quero te fazer um convite. Assista até o final, porque além de falar dos preços, das taxas, vou trazer aqui indicadores diferenciados e no final do vídeo eu trago a minha opinião do que esperar para o mês de novembro de 2021. Então confira porque você vai gostar, pode apostar. Vamos começar falando aqui sobre o histórico de preços e taxas do IPCA 2026. Como você já sabe, nós começamos apresentando o gráfico, que são as taxas de fechamento. E depois partimos para a nossa planilha com cálculo estatístico com as taxas de abertura. Existe uma pequena diferença, mas no contexto geral, que é na análise macro que você tem que fazer, a diferença não é tão relevante para você entender o cenário atual. Então verifica comigo. Nos últimos 30 dias, não preciso nem falar, está aí na sua tela, você está vendo as taxas disparando e fechando com um cenário de alta de 5,55. Veja como as taxas dos últimos 30 dias subiram quase 1 ponto percentual, ou seja, 100 pontos base. Você já vê claramente que é uma tendência forte de alta que se acentuou principalmente aqui, ó, a partir da segunda quinzena. Veja que a partir do dia 15 elas disparam. E o preço? Por outro lado, você vê que os preços estão caindo, aliás, estão desabando, ou seja, estão ficando mais barato para você comprar. Você viu que o 2026 fechou então a 5,55. Vamos olhar agora o 2035, começando pela taxa. A taxa está em 5,49. Então faz uma pausa e entenda o que eu quero dizer com isso. Nós estamos num cenário que a taxa pré-fixada, então, desse título, que esse título tem a taxa pré e tem a taxa pós. A taxa pós varia de acordo com a inflação. Se a inflação subir, você vai estar protegido. Se ela cair, também. A taxa pré você define no momento da compra. Então, repara comigo. Um título com vencimento mais curto, 2026, está cobrando 5,55. E um mais longo, que é 2035, quase 10 anos para frente, está cobrando uma taxa mais baixa. O que significa isso? Duas questões. A primeira, nós chamamos então da inversão da curva de juros. Ou seja, uma curva de juros de curto prazo está então mais cara do que a curva longa. Isso daí significa que você que comprar um título mais curto como 2026 está com uma taxa melhor do que a 2035. É uma disfuncionalidade do mercado devido a inúmeros fatores que nós estamos passando, principalmente com relação à questão fiscal. Se você quer entender sobre isso em detalhes, porque eu não vou poder entrar nesse vídeo, assista aqui, ó. Esse vídeo daqui de cima vai explicar em detalhes para você. Muito bem, dito isto, nós vamos então aqui para a segunda informação. A segunda informação que você tem que entender é que quando temos essa inversão da curva de juros, significa que é um sinal do mercado de que uma crise pode estar se aproximando. Eu disse pode, porque nós estamos vendo taxas subindo sem parar e o curto prazo ofertando melhor do que o longo prazo. Ou seja, o mercado precifica que no curto prazo estamos com sinais muito complicados do ponto de vista econômico e financeiro. Então veja, 5,55 é o 2026 e o título mais longo do IPCA principal, que é o 2045. 5,49 também. Você já sabe que a taxa do 2035 e a do 2045 é o mesmo valor. É uma irracionalidade do Tesouro Direto, ao menos no meu ver. Porque se você está emprestando um dinheiro com 10 anos a mais, ou seja, 2035 para 2045, você teria que ter um risco a mais. Logo, a taxa teria que ser maior. Só que repara, 5,49 é o 2045. Entretanto, quando você olha para o 2026, 5,55, ou seja, no curtíssimo prazo é melhor você comprar um título aqui de curto prazo do que investir no longo prazo olhando somente para a taxa. Veja, aqui não fazemos indicação de investimento, estamos apenas te mostrando a irracionalidade do mercado nesse momento que estamos vivenciando. Se você já está gostando desse vídeo,
dá aí aquele super like e ajude aqui o nosso canal. Eu quero te mostrar aqui um indicador que eu trouxe há um tempo atrás e que algumas pessoas andaram perguntando como é que se extrai. É a famosa taxa de juros ou juros futuros. Como é que você pode vislumbrar os juros futuros, ou seja, os movimentos de mercado desse título? Se você jogar aí no Google DI, D de dado, I de igreja, o número 1 e a letra F, então DI 1F, e joga o ano que você quer. Eu estou aqui numa base gratuita de dados, que é o TradingView, trazendo esses dados aqui para você. DI 1F 2026. Por que o 2026? Porque é o que está com a taxa melhor. E eu quero te mostrar aqui alguns indicadores. Primeiro eu vou diminuir aqui para você verificar o que tem acontecido aqui com essa taxa de juros para você entender. Veja lá a precificação do mercado para esse tipo de título, o que tem acontecido. Repara o movimento, é somente um movimento de alta. Veja que vem subindo sem parar. Você começa a reparar, principalmente aqui no segundo semestre, o momento, ou seja, o boom que deu. Então saiu aqui aproximadamente uma taxa em torno de 8,20 e agora fechou na última sexta-feira, no último dia útil aí que você está sabendo aí de outubro, no dia 29 de outubro fechou em 12,18. Nós estamos falando, meus amigos, de praticamente um aumento aproximado de 50% na taxa de juros futuros. Isso significa então uma pressão maior em relação às taxas ofertadas no Tesouro. Em outras palavras, as taxas dispararam porque os juros futuros está precificando isso no mercado. Sendo que nos últimos dias, eu vou mostrar aqui para você, você vai verificar que aumentou ainda mais. Veja que, além desse aumento que estava verificando, estava aqui, ó, mais ou menos em torno de 10%. E de repente explodiu nessa última quinzena de outubro. E você vai ver isso nas taxas. Do dia 14 de outubro para frente, olha essa subida que deu espetacular. Aqui, se você conseguir enxergar, eu coloco um outro indicador, como as minhas aqui, que são indicadores de curto prazo. Uma média em verde de 21 dias. Veja que a média de 21 dias ficou para trás porque subiu demais. Coloco também uma média de 50 e uma média de 200. Veja que todas elas, a linha verde, a linha amarela e a linha vermelha, estão para baixo porque a taxa disparou. E além disso, eu trago um segundo indicador aqui embaixo, que é um indicador que mostra como estamos em relação ao histórico, se está sobrecomprado ou sobrevendido. Chegou aqui no ponto 80. No ponto 80 já é um risco de mercado, ou seja, a taxa tende a recuar. E o que ela fez na sexta-feira? Recuou para 74. Ou seja, estamos nas máximas e talvez estejamos aí uma leve recuperação, uma leve recuo dessa taxa nos próximos dias. Mas calma, mês de novembro promete. E vamos falar agora então da nossa planilha, dos melhores taxas e os melhores preços em outubro, porque aconteceu algo espantoso nesses títulos. Então eu já te peço, dê aí aquele super like, porque agora você vai se manter bem informado. Só que antes, eu te convido, assista esse vídeo, Leilão do Tesouro Nacional. Veja o que aconteceu essa semana, o Tesouro encurralado pelo mercado e o mercado sedento por novas taxas. Assista para você se manter bem informado sobre o que os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência estão fazendo em relação às taxas ofertadas. Vamos lá, trazendo então a informação, começando com o IPCA 2026, e eu vou trazer aqui um resumo para você. Então vamos lá, a taxa de junho tinha fechado a taxa média do mês de junho em 3,61. A taxa do mês de julho subiu para 3,75, 14 pontos base de aumento. Mas foi no mês de agosto que ela deu um boom. Saiu de 3,75 para 4,37, 62 pontos base. Parecia que esse aumento ia reduzir e, de fato, no mês de setembro aumentou apenas 18 pontos base, foi para 4,55. Ocorre que agora no mês de outubro, com os dados fechados, a taxa disparou 42 pontos base. E você pode verificar aqui no nosso gráfico, olha aqui, ó, claramente a subida do mês de julho para o mês de agosto. Veja na linha azul como subiu, como que a reta se inclina. Depois ela voltou a ficar um pouco mais para baixo e agora a inclinação foi forte. E aqui em vermelho é uma linha de tendência. Veja que claramente a linha de tendência em vermelho continua mostrando uma tendência de alta. E o fechamento, então, na média, ou seja, pegamos todos os dias úteis de outubro e dividimos pelas taxas de abertura de cada dia, temos uma taxa próxima de 5%. Mas o que você tem que saber é isso aqui, ó. No dia 29/10, a taxa fechou em 5,70%. Então, em que pese a média de outubro fechar em 4,97,
a taxa média ficou em 5,70. E aí você olha aqui então para os nossos quartis de taxa. E o quarto quartil, que é aquele que apresenta as melhores taxas de abertura do ano de 2021, ou seja, as 25% melhores taxas, estão agora entre 4,37 e 5,70. Veja que 4,37 está no limiar do mês de agosto. E se as taxas continuarem subindo, esse 4,37 aqui vai entrar já para um quartil abaixo. Então veja como as taxas estão subindo dia após dia. Com um detalhe agora que você vai ficar impressionado. A maior taxa foi quanto? 5,70 na última sexta-feira, 29 de outubro. Com um detalhe, e isso é o que está impressionando. Nesse mês de outubro, nós tivemos as taxas renovando máximas, todas essas datas aqui que você vê marcado em verde. Então, no dia 6/10, nós tivemos 4,77. Passou a ser a melhor taxa desse título, historicamente falando. Passadas 2 semanas, nós tivemos aqui no dia 18/10 renovando a melhor taxa, foi para 4,82. No dia 19/10, 4,97. No dia 20/10, 5,06. E no dia 21, 5,29. Então veja que aquilo que eu mostrei para vocês, o juro futuro subindo rapidamente na segunda quinzena, se refletiu claramente aqui na renovação das taxas. Então veja que na semana retrasada, do dia 15 ao dia 21, que eram 5 dias úteis, em 4 as taxas bateram recorde de melhores taxas do ano. Não estou falando das melhores taxas de outubro, não. As melhores taxas do ano de 2021. E aí fez uma pausa, então, aqui na sexta-feira da semana retrasada, foi dia 22/10. Abriu no dia 25/10 e aí nós verificamos novamente na semana seguinte o quê? As taxas renovando máxima, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Fechou na sexta-feira na melhor taxa do ano. E o que é importante você saber? 9 dias no mês de outubro renovando as melhores taxas do ano, as taxas mais atrativas do ano de 2021. Aliás, para esse título, é as melhores taxas da história do título mesmo. E com um detalhe, 4 dias seguidos na semana passada, rompendo seguidamente as melhores taxas do ano de 2021. Meus amigos, é impressionante o que aconteceu para esse título agora no mês de outubro. Só que você aqui já estava alerta, porque nós falamos isso quando fechou o mês de outubro passado. Se você conferir nossos vídeos, você vai entender. Só que você não quer comprar somente com uma taxa boa. Você quer saber a respeito do preço, porque você quer comprar com um preço mais barato. Será que o preço está bom? Vamos lá. Em relação ao preço, o melhor preço desse título tinha sido aqui, no dia 19 de agosto, quando ele alcançou 2863,74. Veja que a taxa naquele período era 4,77 e o título nesse preço. Veja a diferença de taxa. O que aconteceu agora? Nós fomos verificando, a taxa foi variando do melhor quartil, que está aqui em verde, voltava para o amarelo, que era um quartil intermediário, depois voltava para o verde e ficou oscilando entre essas duas taxas. Só que aqui você repara, 13/9, ela ficou praticamente do dia 13/9 até aqui, ó, até quase ao início da segunda quinzena, até o dia 18/10, então aí, pouco mais de um mês, num quartil intermediário de taxas, não eram as melhores taxas. E o que aconteceu aqui novamente? Do dia 19/10 ao dia 29/10, entramos novamente no melhor quartil de preço. Essa é a primeira informação importante para você. Mas, novamente, qual foi, então, o melhor preço? O melhor preço voltou a vir aqui para baixo, 2840,16. Passou a ser o melhor, ou seja, o menor preço para você adquirir esse título. E quando aconteceu isso? Também no dia 29. Então tivemos na última sexta-feira de outubro o melhor preço e a melhor taxa desses títulos, desse título 2026. Veja que impressionante que nós tivemos então agora nessa última semana de outubro. Fique atento que no final eu vou trazer um resumo para você entender esse momento. Só que antes, dê aí aquele super like. E ó, se você fica com alguma dúvida nos nossos vídeos, coloque a sua pergunta ou a sua dúvida. Eu respondo todas as dúvidas de forma escrita e se houver necessidade, eu gravo um vídeo que aí explica melhor e em detalhes para você. É aqui, ó, a nossa playlist Qual a Sua Dúvida? Perguntas interessantíssimas, como a última que foi feita. Por que estou no prejuízo em 2021? Assista que você vai gostar.
Vamos falar agora do 2035. Veja, é um título que vence quase 10 anos após ao título anterior, que era 2026. Só que o cenário está muito parecido. Vamos lá. No mês de julho, a taxa aumentou 2 pontos base, saiu de 4,13 para 4,5, uma oscilação muito pouco relativa, praticamente estável. Para agosto, aí não, nós já tivemos 44 pontos base de aumento, que jogou a taxa média do mês de agosto de abertura para 4,58. No mês de setembro, a taxa média de abertura do IPCA 2035 foi para 4,75, 17 pontos base, o que jogou ela então para o melhor quartil. E agora no mês de outubro fechou em quanto? 5,17%, com um aumento de 42 pontos base. E aqui no gráfico você verifica então esse movimento. De julho para agosto, uma inclinação maior da reta. De agosto para setembro, deu uma diminuída na inclinação, mas veja, ambas com tendência de alta. E agora, novamente no mês de outubro, subiu muito fortemente essa reta. Ela inclina novamente. E veja na linha vermelha que a linha de tendência é só para alta, mês após mês. Então você repara que a tendência continua de alta. E no curtíssimo prazo, como nós sabemos? Olhando aqui, ó, para a última semana desse mês de outubro. O que aconteceu nessa última semana? Primeira informação, na sexta-feira, dia 29 de outubro, a taxa de abertura bateu em 5,65, ou seja, a melhor taxa histórica do 2035 no ano de 2021. E qual é o melhor quartil? O melhor quartil ficou entre 4,60 e 5,65, sendo que 5,65 na última sexta-feira foi a melhor taxa. E repara comigo o que vem acontecendo no mês de outubro. 6/10 tivemos a melhor taxa, 5,01. Depois tivemos no dia 15, no dia 18, no dia 19, no dia 21, no dia 26, 28 e 29. Então é o mesmo cenário. Na segunda quinzena que nós tivemos do mês de outubro, as taxas dispararam, renovando as máximas desse título. Não estou falando novamente das máximas de outubro, mas das máximas históricas desse título para que você compreenda bem. E a taxa saiu então aqui de 5,03, que era uma máxima, fechou em 5,65. É um aumento espetacular em termos de taxa. Em resumo, 8 dias renovando as máximas históricas somente no mês de outubro. Se nós tivermos então 20 dias úteis no mês, é quase um dia sim, um dia não, renovando as máximas do 2035. Com um detalhe, veja que o 2035 está aqui 5,65, o 2026 está em 5,70. Veja, as taxas de abertura confirmando a inversão da curva de juros. Vai anotando aí. Vamos falar agora do 2045 Tesouro IPCA principal. Só que antes, eu não poderia deixar de te indicar esse vídeo. Expectativas de mercado. Atualizamos as informações de PIB, de inflação, de taxa de juros e olha, as preocupações com o mercado financeiro internacional só estão aumentando. Assista que você vai gostar e vai entender o movimento e a importância de você ter caixa. Não é indicação de investimento, é somente a minha visão a respeito do mercado. 2045, em termos de taxa, você já sabe que são as mesmas taxas do 2035. Então não vou me ater a esse tipo de comentário porque é o mesmo. Basta você voltar no 2035 e aplicar tudo. Só que em termos de preço, aliás, vamos falar do preço do 2035, ficou faltando. O preço, como fechou o preço então? O que nós tínhamos era um preço no dia 19 de agosto, o melhor preço. Veja aqui, no dia 19 de agosto, 19/8, nós tivemos então esse preço aqui, ó, 1,86441. E parecia que ele não iria voltar mais. Só que nós entramos então no mês de outubro e no dia 19 de outubro nós tivemos um segundo melhor preço, 1,850. Depois no dia 21 de outubro, 1,795, renovou de novo o melhor preço. No dia 21 de outubro tivemos novamente essa informação. No dia 28 de outubro, 1,789, baixou de 1,790. E agora, 1,764 no dia então 29 de outubro, a última sexta-feira do mês de outubro. Em resumo para você em relação ao 2035, tivemos a melhor taxa da história desse título e o menor preço, o preço mais barato desse título. Veja aí novamente a mesma informação do 2026, a melhor taxa e o melhor preço. Vamos agora sim para o 2045, falar então do melhor preço que nós tivemos. Vamos lá, o melhor preço tinha sido dia 19 de agosto, novamente a mesma informação do título anterior, 1.151. Só que você veja que ela entrou então aqui na melhor faixa de preços. Veja como fica verde, todo momento verde e não sai mais.
Mas o menor preço mesmo acabou sendo renovado no dia 18 de outubro. Tá aqui, ó, 1.145. Depois, no dia 19, caiu para 1.112. Foi uma quedinha de leve, mas depois continuaram a acontecerem quedas aqui. Em 2021, caiu para 1.055. No dia 26, caiu de novo para 1.055 e alguns centavos aqui de diferença. E no dia 28, caiu para 1.046. E aqui, novamente, no dia 29 para 1.019. Estamos falando aqui, meus amigos, de um fato raro. 5 momentos de melhor preço do ano num único título de longo prazo. 5 momentos de melhor preço. Estamos falando de 8 momentos num único mês de menor taxa para esse título. Então, veja, o título se aproximou aqui de R$1.000, está aproximadamente 1.019 esse título IPCA. Só que você já sabe que você não precisa comprar um título cheio. Você pode comprar uma fração dele. As frações variam de R$30 a R$40. Agora eu vou dar a minha opinião e o que esperar do mês de novembro. Mas, porém, todavia, contudo, deixa aí aquele super like que ajuda muito aqui o nosso canal a trazer essa informação gratuita e de qualidade para outros internautas. Vamos lá. Primeiro, falando do mês de outubro, vamos analisar. Você já viu que as taxas e os preços estão extremamente atrativos quando nós olhamos o histórico para trás. Sempre o histórico é um olhar do que já passou. E do que já passou, o momento é extremamente atrativo. Mas temos que olhar para frente, porque você vai comprar um título e esse título você deveria pensar em levá-lo até o vencimento. Por que até o vencimento? Porque você tem que ter um planejamento financeiro. Então, antes de decidir qual título comprar, planeje-se para que você possa pensar em levá-lo até o vencimento. Estamos entrando no final de 2021. No curtíssimo prazo, algumas questões são importantes, principalmente as questões que envolvem a parte fiscal. Nós temos ainda discussões que estão sendo retardadas em relação à PEC dos precatórios, que podem aparecer novas despesas dentro dessa votação. Se essas novas despesas aparecerem ou se forem aumentadas as despesas previstas, novamente nós vamos ter estresse no mercado no mês de novembro e as taxas podem disparar. Estou dizendo que vai acontecer? Não. Estou dizendo que existe sim uma probabilidade disso acontecer. Segunda questão que é importante, estamos diante aí de uma eminente ameaça de greve de caminhoneiros. E aí o governo já começou a falar na proposta então do auxílio diesel ou do auxílio boleia. Isso é mais uma despesa que não estava previsto inicialmente no mercado e vai exigir aí então um gasto ainda maior. É uma segunda despesa que devemos ficar atentos aí, que pode ocorrer. Além disso, podemos ter aí surpresas no nosso Congresso querendo aumentar, além do já divulgado, despesas inicialmente divulgadas pelo Executivo. Enfim, o mês de novembro continuará sendo um mês de volatilidade. Então fique atento porque novas oportunidades poderão sim aparecer. Volto a dizer, não estou dizendo que vai acontecer, mas há sim chances reais disso ocorrer. Meus amigos, eu espero sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite e muito o tempo com a sua família e com esse feriado aí, e que você acompanhe diariamente os vídeos do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.